A paz do Senhor, graças a Deus nós estamos dando início a mais uma aula e desta vez do segundo trimestre, Valores Cristãos enfrentando as questões morais do nosso tempo. E nós vamos estar aqui abordando a lição de número 2, Ética Cristã e a Ideologia de Gênero. Esta lição, ou este grupo de lições que nós estaremos estudando sobre esta temática, é um assunto já de velha data, mas só que nos últimos anos ela tem se revestido desta roupagem chamada ideologia de gênero. O texto áureo da nossa lição, ele está baseado lá no livro do Gênesis, capítulo 1 e versículo 27, aonde ele vai nos dizer: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Uma outra tradução, homem e mulher. Tá? Então, partindo desse princípio e também a leitura bíblica em classe, ela está lá no livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 5, dos versículos 18 e 24, aonde o profeta, inspirado por Deus, ele denuncia alguns comportamentos, pensamentos que iam de encontro com os padrões divinos, ou a ética divina, que é a qual nós precisamos nos enquadrar. Esses princípios, eles estão inseridos na Bíblia Sagrada. A lição, então, ela tem como objetivo geral justificar a gravidade da ideologia de gênero. Então a lição ela está distribuída em 3 partes, que a primeira é explicar o que é ideologia de gênero, arrazoar ou pensar um pouco a respeito das questões da ideologia de gênero e, por último, mostrar o ideal divino quanto aos sexos. Tá? Então, partindo desse pressuposto, ou desses pressupostos aqui, o escritor, o comentarista da lição, ele já traz aqui uma definição muito convincente do que é ideologia de gênero, tá? A sua etimologia, quando surge este pensamento. Mas o que eu gostaria de pontuar com vocês aqui, à luz da palavra de Deus, sabendo que, primeiramente, que valores são um conjunto de características de uma determinada pessoa ou de uma determinada organização que determina a pessoa, a organização, eles vão se comportar ou se interagir no ambiente. Tá? Então, quando partimos dessa visão e falamos sobre valores cristãos, que é basicamente que a lição, o tema geral é valores cristãos enfrentando as questões morais do nosso tempo, e genealogia de gênero é uma das questões que nós temos que enfrentar com sobriedade, com o devido cuidado que se tem, porque do outro lado existem pessoas, e essas pessoas elas são carentes, merecem o nosso respeito, o nosso amor, a nossa oração, a evangelização do Evangelho. Só que nós não podemos compactuar com o pensamento ou com a ideologia,
Porque quando falamos dos valores cristãos, são aqueles que afetam ou que integram a conduta do novo convertido. E esses valores também, além de serem cristãos, inseridos na Bíblia Sagrada, eles vão repercutir tanto nos valores sociais e nos valores éticos que nós nos pautamos na questão da nossa moralidade, tá? Então, basicamente, é o que nós vamos estar discutindo e vendo a gravidade que é isto quando esta ideologia ela faz parte de alguns conceitos educacionais. Algumas escolas trabalham com esses conceitos, preparando assim a uma nova geração para terem uma visão alienada desses princípios de longa data, de velha data, e que estão baseados na palavra de Deus. Tá? Então, quando você pensa em questão da palavra ideologia, a ideia em si, ela vem com a proposta de mostrar aquilo que é tido como comum ou como ideal. Ou seja, o que o pensamento da ideologia de gênero ela procura passar, ou incutir, ou doutrinar, é que o antigo ou o atual modelo de família, o atual modelo da humanidade, ele é ultrapassado. Por quê? Porque, em tese, ele coloca, ou ele divide a humanidade basicamente em duas classes, que é a classe masculina e a classe feminina. E o que acontece? Essas duas classes, elas se opõem. Então, quando você enfraquece esta ideia do sexo masculino e do sexo feminino, então, segundo esta ideologia, segundo este pensamento, resolve-se os grandes problemas da humanidade. Então, essa ideologia de gênero é um sistema, é um pensamento sistêmico, mas o grande problema não está nos sistemas. Hoje nós temos sistemas muito bons que, se eles funcionassem de forma adequada, eles seriam até certo ponto benéficos. Mas o grande problema está no ser humano. É o ser humano que é o grande problema. Porque quando o ser humano, em qualquer sistema em que ele integra, a tendência é ele corromper esse sistema. Haja visto que nós podemos ver hoje na nossa nação que os vários sistemas estão corrompidos. Você pega sistema político, judiciário, sistema educacional e assim por diante, o sistema financeiro e assim por diante. Você percebe que o sistema em tese é bom, mas ele está corrompido por causa do ser humano, tá? E essa ideologia de gênero, ela contém aí um conjunto de ideias, de pensamentos, doutrinas e visões que, no senso comum, eles defendem o que é tido como ideal, que o ser humano decida sobre o sexo, ignorando assim a natureza e os fatos biológicos. Quando parte desse princípio, a ideia que está por trás da ideologia de gênero é uma ideia ou um propósito de desconstruir
a ideia do gênero masculino e do gênero feminino. Tá, então, segundo eles, segundo esta ideologia, como eu já disse a princípio, é a razão da opressão da classe masculina sobre a classe feminina. Tá? Eu acho que desconstruindo os papéis masculino e os papéis femininos, aí, segundo eles, acabam-se os problemas. Mas o que nos chama a atenção, e com muita propriedade, que o comentarista da lição, ele embasa o seu pensamento no texto de Isaías, capítulo 5, e os versículos 18 a 24, aonde ele coloca, ele pontua aqui algumas advertências, que são uma, duas, três, quatro, cinco advertências como ais ou como juízos de Deus, tendo em vista aqui o comportamento das pessoas à vista do padrão que Deus estabeleceu. Se nós olharmos para a história da humanidade, para a história da Bíblia, nós vamos perceber que o homem sempre se levantou contra os padrões e os princípios divinos. E quando nós olhamos para o texto, vamos destacar aqui nos versículos 18 da lição, que ele vai dizer o seguinte: ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade e pelo pecado como se fosse cordas de carro. Então ele destaca aqui duas palavras: iniquidade e pecado. O versículo de número 20, ele vai dizer o seguinte: ai dos que ao mal chamam bem e melhor dizendo, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Versículo de número 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Então, o profeta Isaías, ele está fazendo aqui algumas denúncias. E quando nós pensamos nestas declarações do profeta Isaías, analisando a ideologia de gênero, ela traz alguns riscos e gravíssimos, porque ela quer descaracterizar de forma total o gênero humano ou a raça humana. Primeiro, quando nós olhamos para o padrão ético de Deus quanto ao homem, ao ser humano no aspecto geral, a norma apresentada pela palavra de Deus é que Deus é o criador da espécie ou da raça humana. E isso nós temos no primeiro capítulo do Gênesis, versículo 25, que nós já lemos na introdução aqui, que diz que criou Deus o homem. A palavra homem aqui primeiramente está dizendo raça, espécie humana. A imagem de Deus os criou. E aí Deus forma eles de forma macho e fêmea. E dentro desse princípio divino, quando nós nos debruçamos dentro da doutrina da criação, a humanidade, então, ela é composta de macho e fêmeo, homem e mulher. Este é o princípio divino. Ou seja,
Quando Deus ele propõe a criação, objetivamente, que ele tinha os propósitos da procriação, da multiplicação, de encher a terra, então ele organiza o corpo humano de uma forma peculiar. Ou seja, ele dá uma estrutura ao homem e dá uma estrutura à mulher. Nós sabemos, pela biologia, que o corpo humano ele é formado por células que se agrupam pelo menos em 4 tipos de tecidos, que são o muscular, o nervoso, o epitelial e o conjuntivo, tá? Por sua vez, esses tecidos eles se agrupam e eles formam os órgãos. E esses órgãos, por sua vez, eles estão organizados em sistemas. E há pelo menos 10 sistemas operacionais no corpo humano. E um deles, o que interessa para nós nesta lição que nós estamos estudando aqui, é o sistema reprodutivo. O sistema reprodutivo, ou seja, é aquele que é responsável pela perpetuação da raça humana, tá? Pela perpetuação da raça humana. Quando nós olhamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 4 e versículo de número 1, vou ler aqui na versão NVI, diz assim: E Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E disse ela: Com o auxílio do Senhor tive um filho. Tá? Então nós vamos perceber aqui que quando Deus cria a raça humana, e ele o faz dentro desta perspectiva de macho e fêmea, e o homem ele passa a ser responsável, porque quando Deus cria o homem e o abençoou, e nesta bênção Deus diz que ele deveria frutificar e encher toda a terra. Então o homem recebeu a capacitação ou a capacidade de reproduzir ou de gerar novos seres humanos. É muito interessante também que nós temos uma passagem aqui no livro de Gênesis, o capítulo de número 5. E vamos ler os versículos de 1 a 3 para nós podermos entender um pouco o pensamento aqui. Ó, este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Tá? Então vocês percebem que um dos propósitos, pelo fato, quando Deus cria o ser humano, cria macho e fêmea, é que dentro desse propósito eles seriam capazes de reproduzirem, de multiplicar. E então Deus assim o faz, dando no sistema reprodutivo, ele ativou ali um impulso sexual
e sendo assim o macho formado por um sistema reprodutivo diferente da mulher. Quando nós pegamos a biologia da composição do ser humano, principalmente do sistema reprodutivo, então nós vamos perceber que o homem é peculiar no seu sistema reprodutivo e a mulher também é peculiar no seu sistema reprodutivo. E para que haja a reprodução, é necessário que haja a relação entre o macho e a fêmea para que se possa propagar a vida. Então esse é um padrão ético apresentado por Deus, criado por Deus, e que moralmente o ser humano ele precisa observar esse código, esta regra estabelecida por Deus, porque é algo natural para a espécie humana. Tá? Então a raça humana, o ser humano, então ele é um ser espiritual, um ser biológico, social e cultural. E para ele interagir, ele precisa o quê? De regras. Ele precisa de códigos de conduta. Se ele tem um código de conduta, então moralmente, ou seja, as suas ações têm que ser de acordo com esses códigos apresentados. E a palavra de Deus e a Bíblia Sagrada, ela nos apresenta esses códigos. E também a própria sociedade, no seu contexto geral, ela se pauta assim. Tá? Se nós formos olhar para a Constituição Federal, da forma primária em que ela foi homologada, vocês vão perceber que ela observa esses princípios naturais. O que ocorre hoje aqueles que defendem a ideologia de gênero, eles querem mudar o código, tá? O código para que venha desestabilizar a estrutura familiar dentro da ideia divina e da ideia socialmente já fundamentada. Você pega a história, nós vamos perceber isso, tá? Então é por isso que hoje tanto a palavra família ela está sendo desconstruída, os princípios estão sendo desconstruídos para que esse pensamento ele seja predominante, que desconstruir a ideia do gênero, do macho e da fêmea, do homem e da mulher, como a palavra de Deus assim o coloca, e a sociedade também, uma sociedade ética também, ela aceita. Necessariamente a pessoa nem precisa ser cristão, mas esses códigos de ética estão encalacrados, estão no nosso psique. Então, quais são as consequências então desta ideologia de gênero? Os que andam, a Bíblia diz que, de acordo com o texto que nós lemos aqui, e também na leitura em classe, ele vai colocar aqui a ideia do Salmo 1, a leitura diária, melhor dizendo, na segunda-feira, ele pontua aqui o Salmo de número 1 e os versículos de 1 a 2, e ele vai destacar: os cristãos não andam segundo o mundo. E quando ele pega esse salmo aqui, esses primeiros versículos, vamos dar uma lidinha, como que ele vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Tá? Então, se percebe aqui que há duas maneiras de pensar, duas maneiras de agir. Há aqueles que agem de acordo
com os padrões estabelecidos por Deus e outros que agem de acordo com a sua vida caída em pecados e distanciados de Deus. Os adeptos da ideologia de gênero, eles são sinceros naquilo que fazem e acham que estão prestando um favor à humanidade, desconstruindo os papéis masculinos e femininos. Deus denuncia os sistemas humanos alienados da verdade divina. Sem Deus, naturalmente, eles, de acordo com o Salmo 1, eles são ímpios ou homens maus. O que é que a Bíblia ela diz de uma pessoa ímpia ou homem mau? O mal aqui está falando da questão de natureza, de pensamentos distorcidos da palavra de Deus. Não é aquele que sai batendo não, é aquele que tem um pensamento alienado da palavra de Deus, tá? Então, esse tipo de pessoa, ele não tem comunhão com Deus, são inquietos, desassossegados. O pecado provoca neles um efeito maléfico. E é por isto que o versículo 18 da leitura em classe vai dizer: ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano e ao pecado com cordas de carroça. Ou seja, a Bíblia vai nos afirmar que após a queda do homem, o mundo jaz no maligno. Ou seja, é como uma corrente de maldade. Imagine, tipo um tsunami que vai levando tudo que está na sua frente. E o pecado e o mundo, o sistema mundano é assim, tá? Então a Bíblia diz: ai daqueles que se prendem com a iniquidade, estão amarrados em cordas de iniquidade, tá? A pessoa precisa ter uma visão correta de Deus. Mas se esta pessoa ela não tem comunhão com Deus, está afastada de Deus, então os princípios de Deus para ela não valem, não valem. O que prevalece é aquilo que ela pensa. E ainda no Salmo 1 vai dizer do caminho dos pecadores. Tem o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores, tá? E a palavra pecadores aqui, ela dá a ideia daqueles que são inveterados, ofensores e habitualmente erram o alvo e vive sem contato com Deus, tá? Então, geralmente quando você pega essas pessoas que defendem essas ideologias, tá? Basicamente elas se declaram que são ateus, que não acreditam em Deus, que não acreditam na Bíblia e assim por diante, tá? E habitualmente erra o alvo. E a Bíblia diz que pecado no sentido teológico, é errar o alvo, tá? Então existem pessoas que erraram o alvo e aí começam a fazer uma inversão de valores. É aquilo que o versículo de número 20, aqui do capítulo 5 de Isaías, vai nos dizer. E há um julgamento pronunciado. Ai dos que chamam o mal ao bem. Acreditam que a desconstrução da família, que é um bem para a sociedade, é a base da sociedade, isso é um mal. Então, a desconstrução é um bem. Esta é a ideologia. E ele diz assim: e que fazem das trevas a luz. Tudo aquilo que é obscuro, que não é de boa fama, isso é bom. E você percebe hoje que existem até mesmo partidos políticos. É por isso que a política no nosso país ela não é muito boa, porque ela é partida, né? Ela é partida em várias ideologias, em vários pensamentos,
Tá? Então, cada partido quer fazer a sua própria política, implantar o seu próprio sistema, as suas próprias ideologias, e aí que está o grande mal, não tem consenso. E para se chegar ao consenso, muitas vezes lá no Congresso, para aprovar uma lei, né? Daí precisa de conchavos e de liberar emendas e fazer uma série de coisas para que se tenha consenso em alguma lei em que eles estão partidos, né? E eles não têm ali um consenso comum. Mas a Bíblia diz: ai dos que chamam ao bem e ao mal, e que fazem das trevas a luz, e que do amargo doce e do doce amargo. Tá? Às vezes nós vemos pessoas defendendo algumas posições aí, defendendo algumas classes que são a parte amarga da sociedade, mas eles chamam isso de doce, que é bom e que deve tomar cuidado, mas não se preocupam em tratar o problema dessas pessoas, que elas precisam mudar de vida, ter uma nova visão ética, um novo nascimento, a regeneração promovida pela palavra de Deus. Caminhando ainda, o Salmo 1, ele vai dizer dos escarnecedores. E esses aqui é o ápice daqueles que se distanciam de Deus. Porque descreve as pessoas que têm o hábito de tratar com zombaria e ridículo tudo aquilo que é santo, bom e sagrado, tá? Então, além deles mudarem tentarem fazer o mal como um bem, as trevas como sendo luz, e tentando fazer também do amargo doce, tá? Eles são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em suas próprias opiniões. Tá? Então a ideologia de gêneros ela é preocupante exatamente neste sentido. Então o professor da lição da escola bíblica dominical, ou a igreja como em si, ela precisa se preocupar de estruturar as suas escolas bíblicas dominicais em todas as suas faixas etárias, para que nós possamos seguir o conselho da palavra de Deus, que é que devemos ensinar a criança no caminho em que deve andar. A família, os pais precisam estarem preparados da verdadeira ideia da família, o que Deus quer da família, e a igreja também, na sua extensão da educação cristã, apresentar os princípios éticos, ela precisa também ter o cuidado como apresentar esses fundamentos. Assim como os nossos filhos, eles precisam da socialização, precisam das escolas públicas para estudarem e assim por diante, e muitas vezes dentro dessas escolas existem professores que defendem essas ideologias, esses sistemas, tá? Mas nós precisamos ter a graça de Deus, a ajuda do Espírito Santo para passar para os nossos filhos, para as próximas gerações, esses princípios éticos. E uma das coisas que eu acho muito interessante é que, para a gente já estar finalizando aqui o pensamento, é que o Baruque, que foi um jovem que viveu nos tempos que precedeu o cativeiro, e ele se preparou para ser um escriba lá em Jeremias capítulo 45, só deixa eu ver se eu acho aqui,
que chegou um momento, é capítulo 45, que vai falar um pouco sobre o Baruque aqui, é que ele estava tremendamente preocupado com a situação da sociedade judaica dos seus dias, que ela estava sendo desconstruída. E as profecias eram claras que a nação seria levada cativa e corria-se o risco de perder toda a formação deles como nação, como povo de Deus. E ele se preocupa também com a sua própria vida, vivendo naquele sistema todo deteriorado. E o que eu acho muito interessante é o que Deus promete a ele, o capítulo 4 e 5 de Jeremias, o capítulo 45 de Jeremias, vai dizer o seguinte: isto lhe dirás, assim diz o Senhor, eis o que edifiquei eu derribo, e o que plantei eu arranco, isto em toda a terra. Deus falando do juízo de Deus por causa que Israel tinha quebrado os padrões éticos e os valores, eles estavam desconstruindo os valores divinos. E aí diz ao Baruque: e procuras tu grandezas, não a busque, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor, e a ti, porém, darei a tua alma por despojo em todos os lugares por onde fores. Isso aqui é reconfortante, irmãos. Não obstante nós vivemos, né, no mundo em que nós vamos estar estudando nesta lição aqui, várias questões morais que colocam em risco a igreja, a sociedade como um todo, mas a promessa de Deus assim: a ti, porém, darei a tua alma por despojo em todos os lugares por onde fores. Ou seja, então nós como cristãos, aonde nós chegarmos, precisamos ter essa consciência que a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor em Deus e o Espírito Santo de Deus atuando em nossas vidas, com certeza a igreja ela vai superar mais esta onda, esse tsunami que se chama ideologia de gênero. E a igreja vai triunfar e vai contribuir para uma sociedade mais solidária. Então, é por isso então o professor deve atentar bem para os tópicos da lição e principalmente no tópico de número 3, onde ele vai abordar o ideal divino quanto aos sexos, né? Eu apresentei alguns princípios aqui que os irmãos devem atentar e aí desdobrar sobre a questão do casamento monogâmico e heterossexual e a educação dos filhos com distinção dos séculos, dos sexos. Então deve-se colocar bem isso, que Deus, ao criar o homem, criou macho e fêmea, tá? E dentro tanto de uma questão psicológica, na personalidade e como na questão física, biológica, tá? O ser humano, o macho, ele é distinto da mulher e é necessário que isso seja ensinado para que os nossos filhos e as futuras gerações não venham sofrer, Com certeza Deus está no controle e nós vamos avançar em nome de Jesus, não obstante respeitando o ponto de vista de todas as pessoas, das suas ideologias, mas nós não podemos abrir mão dos princípios que nós aceitamos como éticos, verdadeiros e que nos leva aos céus. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude. Amém.